Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje nós daremos continuidade não a nossa série de vídeos, mas aos nossos vídeos a respeito de determinados autores cujos pensamentos são muito importantes para nós, né? Principalmente na sociedade ocidental a qual nós estamos inseridos. A obra de hoje, ou o autor que eu vou comentar hoje, é um autor que morreu em 1940, né? E nasceu em 1892. Um autor que morreu um tanto novo, vamos dizer assim, né? O nome desse autor é Walter Benjamin. Ele é conhecido por uma série de textos como O Anjo da História, né? Mas a obra principal e vamos dizer, a sua obra mais conhecida, que nós mais comentamos hoje, é uma obra de 1936 chamada A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Então, na videoaula de hoje, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre essa obra. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Vamos lá então. O autor, Walter Benjamin, ele começa dizendo para a gente que Marx analisou o capitalismo com um objetivo de prognóstico, ou seja, com um objetivo daquilo que viria a ocorrer, daquilo que viria a acontecer no decorrer do tempo do capitalismo, vamos dizer assim. Então, essa noção de prognóstico é uma noção que tenta, através das estruturas, prever não só a maior exploração por parte do proletariado, certo? Ou melhor, em cima do proletariado, vamos assim dizer, como também conseguia ver que o próprio sistema, ou seja, o próprio capitalismo, promoveria a sua supressão e a sua superação, certo? Então, o que Walter Benjamin está dizendo para a gente é basicamente o seguinte: quando Marx ele analisou o capitalismo, né, quando ele analisou os caminhos e os descaminhos do capitalismo, ele analisou com o objetivo de prognóstico, dizendo que a exploração em cima do trabalhador ela seria ainda mais efetiva e ainda maior no decorrer do tempo, e que no próprio capitalismo, dentro do próprio sistema capitalista, existia um processo embrionário cujo qual daria fim, ou melhor, superação e a supressão do próprio sistema, certo? No âmago do sistema há a sua principal doença, vamos dizer assim, né? A doença que viria a matá-lo. Agora, ele vai dizer: a busca do Walter Benjamin é uma busca pela evolução, ou seja, pela transformação da arte dentro desse sistema capitalista, certo? Então ele quer deixar bem claro que o objeto de estudo dele, ou seja, a obra de arte, o objeto de estudo dele não é em uma sociedade sem classes, né? Não é em uma sociedade que já contém a efetivação da ditadura do proletariado, certo? Não é dentro dessa sociedade prognóstica, vamos dizer assim, e profetizada ou acreditada pelo Marx que a sociedade viria se tornar, mas o seu objeto ele se encontra dentro desse sistema capitalista cujo qual Marx analisou, certo? Então ele vai basicamente dizer o seguinte, que nós temos no nosso mundo contemporâneo, lembrando que ele está escrevendo isso em 1936, né? Já é um texto um tanto obsoleto se a gente for pensar no tanto de transformações cujas quais nós passamos e chegamos até os momentos atuais, mas a ideia é basicamente a seguinte: é que nós vivemos uma escassez de criatividade, genialidade, validade eterna, estilo, forma e conteúdo,
né? A arte nesse mundo contemporâneo cada vez mais contempla a escassez dessas virtudes, a escassez desses pontos fundamentais para a arte, né? Então ele vai começar dizendo o seguinte: a arte, ela sempre foi reprodutível, e aí é um jogo de palavras, né? Porque a ideia é a obra de arte, né? Na era da reprodutibilidade técnica. Então ele vai dizer: reprodutibilidade. A reprodução da arte, ela sempre foi, ou ela sempre aconteceu. Ela não é novidade, até porque a própria arte se propõe a reproduzir-se, né? A questão não é a obra de arte ou a reprodutibilidade. A questão é a reprodutibilidade técnica, certo? Então a arte sempre foi reprodutível. Porém, a reprodutibilidade técnica da arte é uma novidade. Ele vai traçar um panorama, né, dizendo a respeito das xilogravuras, depois da litografia, depois da fotografia, certo? Então ele vai dizer o seguinte: a história da arte, ela se faz nessa autenticidade. Isso é interessante, eu acho que é importante da gente perceber. O que é a arte para o Walter Benjamin, certo? O que é a arte para ele? Ou como que acontece a arte? A arte é esse momento único, né? É essa presença única, ou seja, a arte, ela exige e ela é formada pela própria autenticidade do artista com a sua obra, né? Pois ela é incapaz de ser reproduzida em sua experiência mais crua, certo? Nós podemos reproduzir a arte, mas a experiência, a autenticidade dessa arte, esse momento entre o artista e a sua arte, essa presença única, ela jamais pode ser reprodutível. Então, é basicamente o que ele chama de o aqui e o agora do original. É onde a arte acontece. Onde a arte acontece? No aqui e no agora do original. Nessa presença única, autêntica. Ele vai continuar dizendo: agora, é verdade que a reprodutibilidade técnica ela é mais autônoma, certo? Vide, por exemplo, a fotografia ela é capaz de fixar determinadas imagens imperceptíveis aos olhos humanos, né? Então você pega uma fotografia, você congelou aquela visão, aquela vista, e você consegue perceber detalhes que a olho nu eles são imperceptíveis. Não imperceptíveis no sentido de que você não conseguiria vê-los, mas imperceptíveis no sentido de que eles passariam desapercebidos, certo? Então, é ela de alguma forma mais acessível e espalhável, por assim dizer. Então ele vai dizer, a fotografia, em alguma medida, ela é mais espalhável, ela é mais acessível, ela consegue abranger um maior número de pessoas. Então, a reprodutibilidade técnica, pensando em conceito, ela é mais autônoma. Autônoma em que sentido? Em ao menos dois sentidos. Em um sentido de percepção, certo? Um sentido de percepção do olho nu comparado àquela imagem congelada, e no sentido também de acessibilidade, correto? Então, isso é um ponto importante, porque ela é mais espalhável do que propriamente você pegar uma arte de Van Gogh, certo? E reproduzir ela. É muito mais fácil você reproduzir uma fotografia do que você reproduzir um quadro de Van Gogh, certo? É muito mais fácil você reproduzir fotografias dos quadros de Van Gogh do que você reproduzir as pinturas de Van Gogh. Então ele vai dizer, isso é um ponto importante. Então a reprodutibilidade técnica ela é mais autônoma no sentido de acessibilidade, mas no sentido também de percepção. E outro ponto importante é o que ele define então como autenticidade.
nós dissemos anteriormente que a autenticidade tem a ver com a presença única, o aqui e o agora do original, certo? Então, autenticidade tem a ver com essa aura. Isso é a aura que ele fala. E é essa aura que ele fala da autenticidade, da presença única, o aqui e o agora do original. Essas coisas, ele vai dizer, perde-se a originalidade na era da reprodutibilidade técnica, perde-se a originalidade e torna-se uma existência inserial. É o que ele chama, então, e eu achei super interessante, então, de liquidação do valor tradicional do patrimônio da cultura. Então vamos definir novamente. A autenticidade tem a ver com aura, certo? A aura é esse aqui e o agora do original, esse momento, essa experiência que acontece, que faz a arte acontecer. Mas o que é a perda da aura para Walter Benjamin? A perda da aura é a serialização dessa originalidade, né? É a adulteração dessa originalidade, ou seja, é a liquidação dessa originalidade, desse valor tradicional, dessa experiência única do aqui e do agora. Então é a liquidação do valor tradicional do patrimônio da cultura. Agora, olha só o que ele diz. A percepção humana, ela é formada naturalmente e historicamente. Então há na metodologia do Benjamin essa ideia de uma percepção humana que ela é formada naturalmente, mas ela também é formada historicamente, e é esse embate entre natureza e história, né? Entre natureza e cultura, entre natureza e sociedade, de alguma forma, que causa ou que faz a dialética acontecer. A definição de aura para Walter Benjamin é basicamente a seguinte: a aura é uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Olha só, a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. É interessante que um certo dia eu ouvi o Ferreira Goulart falando, e ele falava a respeito de como nasce a poesia. E ele dizia que ele simplesmente, um certo dia, cortou uma laranja. E aquela laranja soltou um cheiro. Esse cheiro foi captado por ele de uma maneira muito especial, né? Então ele começou a estudar a respeito da laranja, da cor âmbar e tal. E de repente ele chegou às conclusões de que haviam minérios dentro daquela laranja, que era composto por isso, por aquilo, que compunha também outras determinadas coisas. Enfim, ele foi montando um negócio, certo? Agora olha só que interessante. É a aparição única de uma coisa distante. Porque esse cheiro, essa experiência, essa laranja que ele sentiu o cheiro, ela não é essa laranja comum, certo? Por mais perto que essa laranja estivesse dele, por mais perto que essa laranja fosse das mãos dele, estivesse nas mãos dele ou na geladeira dele por dias, né? Ou na fruteira dele por dias, aquela laranja, ela estava... aquele cheiro, ele era único e ele estava distante, certo? Então a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. A arte, ela acontece nessa sensibilidade, né? Essa é a aura da arte. Ela acontece nessa sensibilidade de percepção do mundo distante, ao mesmo tempo que perto, né? Então, as coisas mais próximas e tentativa de superar o caráter único das coisas trouxeram e trazem o falecimento da arte. Quanto mais essa aura é perdida e a gente só tem então a reprodução disso, a reprodutibilidade técnica disso, nós vamos
perdendo essa dimensão da aura da arte. Então, a aura ou o valor único da obra de arte tem sempre algo de teológico, né? Essa percepção do cheiro da laranja do Ferreira Goulart, de alguma forma, ela tem algo de teológico, né? Ela tem algo de divino, ela tem algum contato com o transcendente. É interessante também essa ideia de transcendente, não que Walter Benjamin fale isso, mas eu estou apenas dialogando com a obra do autor, é que certa feita também eu ouvia o Lenine falando, dando uma entrevista, e o Lenine falava exatamente isso. Ele falava assim, o cara perguntava: Lenine, o que é a arte para você, né? O que é a música para você? E ele dizia assim: é uma maneira de me comunicar com o divino, com o transcendente, é uma maneira de eu transcender. E é interessante que a aura, o valor único da obra de arte, né, segundo Walter Benjamin, tem sempre algo de teológico nessa história toda, né? Agora, ele vai dizer: a reprodutibilidade técnica é coletiva e custosa. Apesar dela ser mais autônoma no sentido de percepção e no sentido de divulgação daquilo, popularização, vamos assim dizer, ela de alguma forma ela é mais custosa e ela é coletiva. Por exemplo, você pode pagar um quadro, né? Um quadro que Van Gogh tinha pintado há 2 horas atrás, vamos dizer assim. Se você vivesse no mundo dele, provavelmente você conseguiria pagar um quadro. Mas você não pode comprar, por exemplo, um filme, porque um filme, o custo dele é muito mais alto do que um quadro. Então, a difusão desse processo, por conta do custo da produção técnica, a difusão ela torna-se mais que obrigatória. Porque se você não divulga para cinemas do mundo inteiro, você não consegue arcar com as despesas do que aquele filme gerou, certo? Do que foi necessário para gerar aquele filme. Então, ele vai dizer que nesse mundo da difusão obrigatória, né, da coletividade custosa, do pagar e fazer um filme ou de fazer a arte técnica, nós perdemos, né, parte da arte, porque a arte ela inicia-se como algo mágico. Ele vai recorrer a isso lá na pré-história, quando os homens desenhavam nas paredes das cavernas algumas representações mágicas no fundo das cavernas, certo? Então desenhava-se vacas, bois, porque acreditava que existia algo mágico naquilo que faria com que no dia seguinte, na noite seguinte, apareceria vacas e bois para eles caçarem e se alimentarem, né? O valor de culto, portanto, está para ser visto por poucos. Ele é secreto, né? Então, a arte para o grego antigo era criada com um valor eterno. Quando se fazia uma arte, não se fazia uma música para virar um chiclete na cabeça da população por 1 mês e meio. Se fazia arte pensando na ideia de algo extremamente valoroso, extremamente durável, né? A arte, ela tinha que de alguma forma buscar a eternidade, buscar se portar, se apresentar na eternidade, né? Então a arte ela era criada com o imperativo de um valor eterno, né? A busca de um valor eterno, de algo que perdurasse. Ele vai dizer que o cinema trouxe a perfectibilidade, e para os gregos a mais alta arte era a que era menos perfectível, pois seu valor era eterno e não reprodutível, né? Não essa intenção de você de alguma forma conseguir ir aperfeiçoando as coisas, né? Era uma questão de que aquilo durava para a eternidade dentro da sua imperfectibilidade,
porque aquilo de alguma forma era a própria expressão, a própria vida colocada na escultura, na arte, no quadro, né? Então, a arte, para ele, do cinema, é captar esse fantástico, é captar o miraculoso, né? O verdadeiro significado do cinema é exatamente esse, essa tentativa de percepção do miraculoso, do extraordinário. E apesar da arte ela ser eterna, a gente pode perceber que até os deuses gregos eles eram, vamos dizer, eles tinham traços humanos, né? A humanidade ela tinha que fazer parte desse, não era uma questão do miraculoso, era uma questão da humanidade, da expressão mais sincera da alma humana. Nesse sentido, Walter Benjamin ele é colocado como parte da escola de Frankfurt justamente por causa disso, porque a sua crítica em relação à reprodutibilidade técnica, ao mundo que ele está vendo nascer, é uma crítica bastante interessante e é uma crítica, vamos dizer, um tanto relevante para aquele momento cujo qual ele está vivendo, em 1936. Walter Benjamin é necessariamente, como vocês podem ver, ele é um marxista, não tão ortodoxo, né? É um marxista um tanto com algumas contradições. Os marxistas ortodoxos certamente não, acredito que não gostariam muito das suas conclusões e tal, porém eu acredito que seja um autor interessante aí, e essa é os grandes tópicos de Walter Benjamin. Se você não conseguiu perceber uma linearidade na aula, até porque eu estou apenas conversando com vocês, é importante perceber no texto, então, a era da reprodutibilidade técnica, alguns pontos. O primeiro ponto é que a reprodução, a reprodutibilidade da arte, ela sempre aconteceu. Agora, a reprodutibilidade técnica é uma novidade. O segundo ponto é a reprodutibilidade técnica guarda algum tipo elevado de autonomia. Autonomia no sentido da percepção em relação ao olho nu, como por exemplo a fotografia, mas também uma maior possibilidade de divulgação, certo? A respeito de divulgação de sua obra, né? Por isso a reprodutibilidade ela é técnica, ela se torna mais acessível. Um terceiro ponto que seria importante da gente novamente bater em cima para cravar é a definição de aura. A definição de aura, como eu disse, como uma aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja, no sentido que o artista, naquele momento único e original, do aqui e do agora do original, onde a arte acontece, isso não pode ser reproduzido, né? Porque isso é a própria arte, vamos dizer assim, em si na vida, né? Na vida cotidiana, ela é o que aconteceu naquele momento. A reprodutibilidade disso torna-se, então, de alguma forma, a liquidação do valor tradicional do patrimônio da cultura, porque você simplesmente cria, você pretende fazer com que a arte seja apenas uma série, né? É uma divulgação em serial, quando na verdade a arte ela tem essa dimensão autêntica do único, né? E por fim, então, eu gostaria de pontuar que desde o início, para Walter Benjamin, a arte ela contempla algum tipo de mistério, de magicidade, né? De algo, vamos dizer assim, de algo teológico, como ele mesmo diz. Tanto é que ele vai recorrer à pré-história, os homens na caverna desenhando as vacas, os bois e tal, e acreditando que aquilo ali de alguma forma trariam vacas e bois até próximo deles, certo? Então, eu acho que essas são as principais questões, os principais pontos a serem pontuados no texto A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, de 1936, de Walter Benjamin, um dos teóricos da Escola Crítica de Frankfurt.
Gente, antes de vocês fecharem esse vídeo, não se esqueçam de clicar no joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Enfim, não deixem de divulgar o canal. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar